Esse ataque foi em que momento, que horas e como a polícia teve conhecimento? Olha, esse ataque aconteceu, a gente ainda está apurando bem certinho a hora, porque pelo que as testemunhas nos contaram aqui na delegacia, o ataque teria acontecido em outra comarca, provavelmente na altura do município de Espigão Alto do Iguaçu, que fica próximo à queda do Iguaçu, onde a comitiva teria feito uma das paradas com uma reunião com o ex-presidente discursando, e aí depois eles seguiram aqui para Laranjeiras. Eles não pararam lá no momento, era um local mais ermo, então eles preferiram prosseguir a viagem por questão de segurança, e aqui em Laranjeiras do Sul eles perceberam, foram verificar o que é que tinha acontecido e perceberam que havia um indício, suspeita de disparo de arma de fogo contra o ônibus, solicitaram o apoio da Polícia Civil aqui na nossa localidade. Foi percebido só depois, delegado? Não foi no momento dos tiros? Não foi no momento. A Polícia Civil, eles avisaram a Polícia Militar, nós não sabemos. Mas a Polícia Civil, ela só foi avisada aqui no local. Não, mas a pergunta da Andressa, delegado, é se eles, quando perceberam que estavam sendo atacados, eles desconfiaram que era tiro, eles perceberam que era tiro, ou eles acharam que eram pedradas, como já ocorreu em outros pontos da caravana? Eles pensaram que eram pedradas, porque aí os barulhos se confundiram, né? Então eles acreditaram no primeiro momento que seriam mais pedradas. E pelo que o senhor sabe, delegado, pelo que as testemunhas relatam, eles chegaram a ver movimento, nesse momento havia um grupo protestando ou do nada ouviram esse barulho? Eu gostaria que o senhor narrasse melhor, com detalhes para nós, o que dizem as testemunhas. Eles dizem que 10 a 15 minutos após terem saído do local onde estavam reunidos em Queda do Iguaçu, o que dá aproximadamente na cidade que eu falei, eles perceberam alguns barulhos de impacto nos ônibus, em 2 ônibus, mas que eles pensaram se tratar de pedras, como já havia, como você relatou, acontecido em outros lugares. Então eles não quiseram parar naquele momento, até porque por questão de segurança não era realmente recomendável parar no local de um possível confronto, enfim, de uma possível nova agressão. Eles vieram a realizar uma parada de um veículo aqui, já em Laranjeiras do Sul. Eles perceberam que efetivamente haviam marcas de possível disparo de arma de fogo nos ônibus. Então, por isso eles ligaram aqui na polícia. E aí a gente entendeu e foi até o local verificar o que estava acontecendo e sendo percebido que havia realmente indícios de disparo de arma de fogo, a perícia foi chamada ao local para fazer o laudo pericial. E, delegado, é possível já ter algum suspeito, alguma ideia se partiu de um grupo de pessoas, de alguém que estava acompanhando a caravana, que já estava protestando, ou não? O senhor já tem ideia, alguma pista sobre os suspeitos? Não há como nesse momento levantar qualquer suspeita. A investigação é muito preliminar ainda, né? Estamos apenas nesse momento colhendo os elementos iniciais e é bem possível que o procedimento seja remetido para a comarca onde aconteceu o incidente. Então ele provavelmente não vai ficar aqui em Laranjeiras, mas que é possível afirmar que era mais de uma pessoa, sim, no mínimo 2. Por quê? Porque as marcas de disparos aconteceram em lados opostos. Um dos ônibus foi atingido do lado direito, outro ônibus foi atingido do lado esquerdo. Então não havia como uma pessoa só produzir esse tipo de ataque, enfim, esse tipo de ação sem que tivesse a ajuda de outra pessoa, porque, como eu disse, foram disparos de dois lados diferentes. Um dos ônibus atingidos no lado direito, outro no lado esquerdo. O senhor tem informações sobre o ex-presidente Lula? Ele não estava em nenhum desses 2 ônibus. Estava nesse comboio que estava na estrada nesse momento? Ele foi ouvido pela polícia também? Que líder do PT foi ouvido até agora? Não, o ex-presidente não foi ouvido.
né? A gente também não vai divulgar muitas informações sobre quem foi ouvido por questão de preservar a investigação, mas ele não foi ouvido, não havia necessidade, e o que as testemunhas nos contaram é que ele estaria num outro ônibus, não nos dois que foram atingidos, mas em um terceiro ônibus, que a comitiva tinha vários ônibus. Então, é o que nos foi contado. É claro que quando a Polícia Civil chegou ao local, já não havia mais ninguém dentro dos ônibus. Então, a gente não tinha como confirmar se ele estaria num dos ônibus que foi atingido, mas o que nos foi passado pelas testemunhas é que ele não estaria. Para ficar claro para o nosso ouvinte, esse ataque ele foi numa estrada entre as duas cidades, e em que momento a polícia foi chamada? O senhor sabe mais ou menos o horário e há quanto tempo tinha sido visto esses disparos? Não, é impossível precisar com essa exatidão a que momento eles chamaram a polícia, porque eles podem ter ligado para qualquer unidade da polícia ou até no 97, que encaminharia para uma central. Então, o fato é que nós fomos avisados pelo departamento assim que soubemos do incidente. Também a Polícia Militar local também foi chamada e imediatamente já prestou apoio aqui dentro da comarca também, se deslocando ao local e preservando no local lá a integridade dos participantes. Havia muitos veículos, muitos carros da Polícia Militar aqui na cidade protegendo a comitiva para que não houvesse nenhum incidente aqui na nossa comarca. Pelo que a perícia já levantou, são exatamente quantas marcas de balas, quantos tiros? Já se sabe que são duas armas de calibre diferente, mas quantos em cada ônibus? E dá para se ter uma ideia, delegado, se o tiro foi de longe, de perto, de que distância mais ou menos? Não dá para saber a distância do disparo de arma de fogo, até porque nesse caso, né, que provavelmente os disparos tenham sido efetuados nas margens da rodovia, a distância já é considerável, assim, ela não deixa aquelas marcas que geralmente costuma existir em corpo humano, de queimadura ou de área de esfumaçamento, enfim, como a medicina legal nos ensina. Então, isso não nessas marcas são características do corpo humano. Em relação ao ônibus em si, de média a longa distância, a curta distância não foi. E ele atingiu aquela parte de baixo do ônibus, do porta-malas. O senhor, pelo que se sabe... Logo abaixo o tiro que entrou realmente na lataria, ele entrou um pouco abaixo do vidro. Quer dizer, poderia ter acertado uma pessoa, então não é aquele tiro dado no porta-malas que fosse para dar um susto, por exemplo? No meu entendimento, não. No meu entendimento, quem dá susto dá tiro para cima, tiro para o chão. Quem quer dar susto não dá tiro em direção a ninguém, porque assume o risco de provocar o resultado. Então, no meu entendimento, eu tenho que analisar a questão tecnicamente. Eu não posso analisar a questão politicamente. Eu tenho que analisar a questão tecnicamente. Se fosse qualquer outra pessoa que estivesse passando por uma cidade e alguém efetuasse um disparo de arma de fogo em direção ao veículo, como eu trataria essa situação? Da mesma forma como essa que aconteceu ontem. Quer dizer, isso significa que quem atirou assumiu o risco de matar uma pessoa? Assumiu a possibilidade de matar uma pessoa, porque não tem como antever se o tiro vai transfixar uma lataria de um ônibus, que não é uma lataria muito grossa, e atingir uma pessoa, ou se ele não vai. Então, é uma coisa que é basilar, é a questão técnica. Não é porque há um político, um ex-presidente dentro do ônibus que eu vou deixar de analisar a questão tecnicamente. É claro que eu sei da relevância, todos nós sabemos, a Polícia Civil sabe, da relevância do ex-presidente politicamente. Então, não dá para ignorar o fato de ser uma pessoa conhecida, uma pessoa que tem uma certa influência social e tudo. Então,
Não dá para não considerar isso, mas isso é uma análise de motivação. A questão do enquadramento inicial da investigação é uma questão técnica. Então, eu não posso mudar a análise só porque se trata de uma pessoa política. Eu preciso analisar tecnicamente como convém a Polícia Civil, que é uma polícia de investigação. O senhor sabe da vegetação... desculpe, Andressa, só porque seguir, nessa sequência, o senhor tem conhecimento de qual era a vegetação aí nessa parte da estrada? É lavoura, é um lugar deserto? Não, ainda não foi feita nenhuma diligência, até porque as testemunhas não sabem precisar o local exato. Então vai ficar muito difícil identificar o local exato, mas vamos tentar. Isso ainda serão feitas diligências para tentar identificar o local. Mas pois é, delegado, qual é o próximo passo agora? Fica com o senhor essa investigação, o senhor passa para outra delegacia, é caso de chamar a Polícia Federal, não é? Fica com a Polícia Civil, qual é o próximo passo? Bem, a rigor esse caso é da Polícia Civil. A Polícia Federal não tem por que entrar nesses casos, porque é um caso que é afeto à Justiça Estadual. Nós, provavelmente, como eu falei, remetiremos o inquérito para Quedas do Iguaçu, porque, segundo as testemunhas, o ataque aconteceu nas imediações do município de Espigão Alto do Iguaçu, que pertence à comarca de Quedas do Iguaçu. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que é inaceitável um ataque como esse. O senhor sabe se teve algum contato do governo federal com o governo do estado do Paraná ou aí mesmo com a cidade? Não. Comigo, não houve nenhum tipo de contato do ministro da Segurança Pública, tampouco do governo do estado do Paraná. O fato é que a polícia vai trabalhar... sempre trabalhou aqui em Laranjeiras do Sul e vai trabalhar tecnicamente. Então, a gente sabe que pela relevância da pessoa, é óbvio que nós temos que dar uma certa prioridade ao caso, até para evitar que haja qualquer tipo de reiteração ou qualquer tipo de incentivo à prática desse tipo de absurdos. Como eu falei aqui para os jornalistas, todos têm o direito de discordar, todos têm o direito de não ter nenhum tipo eu não concordo, eu não gosto, isso faz parte da natureza humana, mas o respeito não pode faltar. Então, o respeito é fundamental em toda a sociedade moderna, organizada, democrática. Então, as pessoas podem protestar, mas tem que protestar respeitosamente e não de modo agressivo, não de modo irresponsável ou até criminoso, como foi o caso. Até agora, delegado, alguma pista, câmera de segurança, disque denúncia, algo chegou para a polícia? Então, o disque denúncia ele é centralizado, então a gente tem que aguardar a remessa. Então, até o momento, aqui na delegacia não chegou, mas pode ter chegado para outra unidade e depois será remetido. E em relação a câmeras, essas coisas, dificilmente, porque é um local de estrada, né? Um local de rodovia. Mas mesmo assim a gente há de fazer diligências no local para aferir se há a possibilidade de identificar o local exato e daí tentar ver se é possível identificar algum suspeito. Essa estrada é de muito movimento, delegado, ou é uma estrada de pouco movimento? Médio movimento. É uma rodovia, mas é uma rodovia entre cidades pequenas. Quedas do Iguaçu e não é tão pequena, é sede de comarca, mas Espigão Alto é uma cidade pequena. Então, são quantos habitantes, mais ou menos, para a gente ter uma ideia? Olha, como é outra comarca, a gente não tem essa informação mais precisa. Mas então, aí a sua cidade são quantos habitantes, Laranjeiras do Sul? Laranjeiras do Sul, cerca de 35 a 38 mil habitantes. Bom, acabou movimentando a cidade, né? Um fato inusitado. Né? A gente já está um pouco acostumado, porque a nossa rodovia aqui que cruza a cidade, que é a 277, é a principal do Paraná, então é uma rodovia muito movimentada. E aqui na região nós atendemos aproximadamente 110 mil pessoas. Então, a gente já tem um pouco mais de movimento, já é um pouco mais acostumado. Tá bem. Mas é claro que essa comitiva traz um certo cuidado, exige mais cuidados aqui para o policiamento, o que foi feito, tanto pela Polícia Militar como pela Polícia Civil. Muito obrigada. Delegado Fabiano Oliveira, de Laranjeiras do Sul, no Paraná, que atendeu essa ocorrência noite passada. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado e bom dia a todos.